Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso anual de competências essenciais e metodologias ativas. Hoje nós estamos aqui para uma aula com discussões e reflexões sobre os princípios e metodologias ativa, pregada no curso de medicina, mais precisamente falar um pouco sobre PBL. Aqui ao meu lado estão os doutores Eduardo Dornelas e Mário Bressan, a quem eu passo a palavra. Tudo bom? Vamos lá então. Então a ideia hoje é falar um pouco sobre o PBL, né, o Problem Based Learning. E então recebi essa missão, vamos lá. Começando pela definição. Então, Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas, pode ser definido como construção do conhecimento a partir de um problema, ou também como um método de ensino que utiliza problemas complexos como veículo para aprendizado. Então, qual que é a ideia do método? É você começar por um problema prático e usar esse problema prático para despertar o interesse e, a partir daí, desenvolver a teoria. Então, é mais ou menos o contrário do que a gente está acostumado. Ao invés de começar pela teoria e depois aplicar ela na prática, a gente começa pela prática para depois, a partir desse problema prático, criar um interesse para desenvolver a teoria. E, assim, por que isso é interessante, né? Tem alguns trabalhos que mostraram que o aluno de medicina ou o recém-formado tem dificuldade nessa integração. Então, esse trabalho, por exemplo, ele mostra que os alunos e os residentes recém-formados, eles foram dados um caso prático de pielonefrite. E 50% não sabia muito bem como conduzir essa investigação do caso. Mas esse mesmo grupo, quando fazia a prova de múltipla escolha relacionada ao tema, tinha um desempenho de 82%. Então, eles sabiam a teoria, chegava na prática, não sabia como resolver. Né? Mais ou menos como essa figurinha aí, né? O aluno tem bastante teoria, mas na prática não tem muita noção de prioridade e de como resolver os problemas, né? Então ela surgiu lá no Canadá, na McMaster, né, em 1969, e a ideia era tornar a educação médica mais interessante, mais relevante pro estudante, né? E a ideia era essa aprendizagem centrada no estudante. Então, lembrar que da época, né, teve toda essa ideia da contracultura, aquela história de tentar ir contra a autoridade. Então, era meio que o pensamento da época tentar tirar essa questão do conhecimento vir de cima para baixo e dar essa responsabilidade para o aluno. Ele era responsável pela aprendizagem dele. E logo isso foi se difundindo. Em 1974 começou em Maastricht, que é na Holanda, né? E lá eles continuaram sistematizando um pouco mais, criaram 7 passos. E daí, hoje em dia, a gente tem isso. Quando a gente coloca no PubMed, aparece trabalho dos 5 continentes falando sobre PBL, né? E aí a primeira dúvida que vem, mas será que isso funciona? Bom, a gente vê que é uma metodologia que já tem 50 anos, né? Mais de 50 anos. Está aí até hoje e difundindo bastante. Então, algum lado bom deve ter, né? E o que os trabalhos mostram é que, sim, primeiro, é difícil comparar, porque cada local tem uma característica diferente. Ferramenta ideal para você medir se isso funciona ou não também é difícil de conseguir. Mas o que os trabalhos mostram, tem várias revisões, vários trabalhos tentando medir isso. E, em geral, os alunos eles têm uma maior satisfação. Eles gostam mais do método do que na tradicional. É o que dá para entender, porque desde o primeiro dia o aluno já está vendo caso clínico, ele já está vendo coisa que ele vai usar o resto da vida. Diferente de você chegar no primeiro dia e ver lá a alfa, nem lembro como chama, alfa-hélice, fita beta, né, com formação de proteína. Mas, assim, então é uma coisa muito mais interessante. E os alunos gostam mais. E aí, quando você mede o desempenho, normalmente ele é parecido com o método tradicional,
Alguns trabalhos mostrando um desempenho até melhor, mas, como eu disse, é uma comparação difícil de fazer. E aí os principais benefícios do método são comunicação, trabalho em grupo, resolução de problemas, compartilhamento de informações, respeito mútuo. São todas essas características que a gente treina no dia a dia durante as sessões de PBL, né? Como são essas características do método? Então, o método, para ele funcionar, ele tem que ser feito em grupos pequenos. Primeira coisa, grupos de 10, 12 alunos, para que possa ter uma discussão produtiva, né? Ele, como eu disse antes, ele é centrado no estudante, então o estudante é responsável pelo aprendizado dele e ele vai conseguir toda a informação que ele precisa, ou no estudo individual, ou pelo que foi compartilhado pelos outros alunos, né? Então, entre os estudantes. A ideia é que o tutor seja só um facilitador. Ele vai só organizar a discussão, não deixar fugir o tema e tentar orientar o melhor caminho para eles chegarem no conhecimento. E o que é usado para isso é essa aplicação dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, isso também é interessante, que cada caso novo que eles recebem, eles vão usar os conhecimentos que eles já têm para chegar nos problemas e nas questões de aprendizagem. Então, eles estão sempre fixando o que já foi discutido antes, eles estão sempre reforçando aquela bagagem que eles já tiveram. E é um método que ele requer esse tempo aumentado de estudo individual. Então, não tem como você ter um número muito grande de temas. O número de temas tem que ser limitado e tem essa dificuldade, principalmente na hora de escolher quais são os temas mais relevantes, mas é uma característica do método também. E a avaliação constante. É sempre importante para o método o feedback constante e a avaliação constante para você manter esse aluno no caminho certo e também despertar nele a sensação de que ele está progredindo. Porque senão ele tem essa sensação que ele sabe menos do que o aluno que está no método tradicional, né? Porque não tem aquela coisa de eu já passei de farmacologia, eu sei tudo de farmacologia. Ele não tem isso. Ele não vai ter matéria farmacologia. Então, durante esse feedback, essa avaliação constante, que ele vai percebendo que ele já sabe isso, né? E como funciona uma sessão? Bom, pela metodologia desenvolvida lá em Maastricht, na Holanda, os 7 passos que a gente usa aqui são os que vão ajudar a organizar essa discussão no PBL. Então, os 5 primeiros passos são feitos na abertura. O 6º passo é o aluno individualmente estudando. E depois ele volta para o fechamento com as questões resolvidas e para a discussão em grupo e resolução do problema, né? Então, na abertura, como que é na prática, assim, nosso dia a dia? Primeiro, a gente vai definir quem é o relator, quem é o coordenador. Maioria das vezes, o coordenador acaba sendo o tutor mesmo, mas também pode ser feito de você designar um aluno para ser o coordenador da sessão. E o relator é quem é responsável por organizar as anotações, as questões de aprendizagem e depois no fechamento garantir que todas as questões foram respondidas e que está tudo certinho. O coordenador é quem vai coordenar a discussão, vai dar voz a um, ao outro, tentar equilibrar para que todos falem mais ou menos o mesmo tanto e tentar não deixar fugir do tema e não começar a dispersar. Então, depois que isso foi definido, o problema é apresentado. Então, o problema é lido e aí a gente começa o primeiro passo, que é esclarecer os termos desconhecidos. Nesse passo, a gente vai ler e vai perguntar para todos os estudantes se tem algum termo
que eles não conhecem que está descrito ali. Esses termos, o ideal é que você anote todos eles, então a gente anota todos os termos e aí começa um por um, perguntando para o estudante, alguém sabe o que é epistaxe, por exemplo? Alguém sabe, vai definindo um a um. O que não sabe, a gente pode ou definir no momento, então, por exemplo, epistaxe, alguém aí pesquisa, hoje em dia todo mundo tem celular, tem Google, pesquisa o que é isso. Você pede para alguém pesquisar o termo e já define na hora. Se for um termo relevante para o assunto, também pode virar uma questão de aprendizagem. Então, você pode falar, não, esse tema é importante para esse assunto, vamos colocar como uma questão. Depois que forem esclarecidos, a gente pode ler de novo individualmente para ver se compreendemos melhor o problema. E aí vamos definir o problema. O segundo passo, né? Como é que é essa definição do problema? A gente vai tentar resumir o caso. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, eu falo, vamos fingir que você é um aluno que está passando o caso para o seu preceptor, ou para o seu professor, ou para outro colega. Como que você passaria esse caso? Identificação, qual que é a queixa principal, a história, quais são os achados de exame físico, e qual é a sua hipótese diagnóstica, ou por que esse paciente está aqui, qual que é o motivo dele estar aqui. E a partir daí começar a definir quais são os problemas desse caso clínico que são interessantes da gente analisar. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é você analisar esses problemas. Então, começar a criar hipóteses. É o brainstorming. É você começar a criar várias explicações. Esse passo é interessante você deixar os alunos bem livres para falar o que eles quiserem, né? Lembrar que não tem certo e não tem errado, e você não pode reprimir quando o aluno fala uma coisa errada. Porque senão o próximo vai ficar se segurando para não... Sem dúvida. Não, constrangido, né? Vai ficar constrangido, medo de errar. Então, lembrar essa frase é interessante, né? Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante, completamente errada. Mas da abertura, isso pode. Então, deixa eles falarem o que eles quiserem, um monte de hipótese errada. Às vezes até estimula eles continuarem falando a hipótese errada. E assim que esgotaram todas as hipóteses, aí vai para o passo 4, que é você resumir essas hipóteses. Então, quais são as hipóteses mais prováveis que a gente viu aqui? Vamos resumir. Isso, tal. É uma sistematização do passo 3. E a partir daí a gente vai formular as questões de aprendizagem, né? Para formular as questões, primeiro, é importante a gente pensar que para não cair numa armadilha que eles começam a ter as questões antes de chegar para a aula, eles já têm lá epidemiologia, fisiopatologia, sinais e sintomas e tal. Então, lembrar que é um método que a gente tem que ver o caso completo. Então, desde o mais básico até o mais aprofundado. Então, vamos supor, até por falar do meu caderno um pouco, da ortopedia. Até por sugestão dos tutores. Os alunos estão com dificuldade de anatomia. Eu falei, bom, então vamos pôr a questão de anatomia sem dúvida como objetivo também. Então, é um caso de fratura? Tudo bem, mas você sabe a anatomia do osso que foi fraturado? Então, o que tem ali, o que não tem e tal. Então, lembrar de criar questão de aprendizagem desde o básico até o mais específico, né? E aí, na hora de formular as questões, a gente até tem no nosso material a taxonomia de Bloom, né? A ideia da taxonomia é que você consegue, pela pirâmide, e do mais simples até o mais complexo, né? O conhecimento mais complexo. E dependendo do verbo que você usa para fazer essa construção, você tem ideia da complexidade que você precisa dar para aquele assunto. Então, por exemplo, epidemiologia. Bom, não preciso conhecer a fundo, saber analisar o porquê daquela epidemiologia, eu só quero citar. Então, conhecimento, parte mais básica. A fisiopatologia, eu acho que nesse caso é importante. Então, fazer uma síntese da fisiopatologia, como funciona.
E aí essa taxonomia, na hora da gente formar as questões de aprendizagem, ela ajuda. Então, passou o quinto passo, a gente vai para o estudo individual. Uma coisa interessante, no final, é você orientar a bibliografia. Então, falar para os alunos, por onde vocês vão estudar? Eu vou estudar pelo livro de reumatologia. Vou pegar o livro de dermatologia. Tentar instruir bibliografia interessante. Estimular artigo também é legal. Isso é uma coisa também legal do método, porque os alunos, eles desde cedo têm que aprender a diferenciar o que é importante, o que não é, o que é um artigo bom, o que não é. Então, eles têm uma leitura mais crítica, né? E estimular diferentes fontes de pesquisa. E evitar resumo de colega, que é uma coisa que é difícil de evitar, mas você tem que tentar orientar eles, porque eles chegam com o resumo pronto e aí não tem discussão. Se todo mundo tem a mesma fonte, não tem discussão, vira uma jogatina, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Jogral, né? Então, tentar evitar que eles usem resumo. E aí, no fechamento, é quando a gente vai discutir o que eles estudaram no estudo individual. Então, você vai resolver aqueles problemas, vai ter a resposta das questões, e pode ser que surjam novas questões de aprendizagem também. E aí, você, dependendo do tempo e de como tiver, você pode já tentar responder na hora, fazendo eles pesquisarem na hora, se tiver tempo suficiente, ou se for uma coisa importante, ou deixar essas questões para estudo para casa depois. Né? Outro passo importante é o feedback. Né? O feedback nesse método ele é muito importante, porque ele melhora o desempenho dos alunos, dos estudantes, ele melhora essa percepção do progresso dele em relação ao que é esperado, e ele melhora essa capacidade de autoavaliação, que é muito difícil, mas ele começa a melhorar isso. E é difícil para o tutor fazer o feedback, principalmente no começo, porque ele não sabe muito bem como fazer isso, tem medo talvez de constrangir ou, às vezes, de piorar o progresso do aluno com o feedback. Então, tem alguns métodos legais aí que a gente pode usar. O método sanduíche, que é o mais antigo, o mais tradicional, que é você fala você elogia ele, fala uma coisa boa, fala o que não está legal e depois fala outra coisa boa. Então, você põe a parte ruim no meio de duas coisas boas. Né? Esse é o sanduíche tradicional. E um método que está mais em linha assim, com o pensamento do PBL é o Ask, Tell, Ask. Então, pergunte, conte, pergunte. É uma ideia que é mais um diálogo. É diferente de você, de cima para baixo, falar isso está certo, isso está errado. Você chega para o aluno e fala assim, primeiro eu quero saber o que você acha do seu desempenho. Então, a autoavaliação dele. E o interessante é que a maioria das vezes ele já vai te falar a mesma coisa que você está pensando. Então, a autocrítica deles normalmente é boa. Ele vai te falar, eu acho que falei pouco, tive dificuldade nisso, naquilo. E aí, a partir daí, você vai comentar sobre o que ele te falou e vai falar a sua percepção também. Então, importante primeiro você falar alguma característica, pelo menos uma, positiva, e não exagerar nos negativos também. 1, 2 áreas para ele melhorar, para que também isso não fique muito pesado para ele. E aí você termina perguntando de novo. Então, você confirma se ele entendeu, se ele concorda com a sua percepção. E aí você vai propor ou discutir com ele um plano para como que ele vai melhorar essa parte ruim dele. Uma coisa que também é interessante, eu lembro bastante do Hamilton falando isso, que você tem que falar coisa objetiva, do que você está observando, e não da sua impressão sobre aquilo. Então, por exemplo, você fala para o aluno coisa que é observável. Eu vi que você ficou quieto.
Você não pode falar, eu vi que você não estudou, porque você não estava lá quando ele estava estudando. Então isso você pode também criar nele uma raiva interior, assim, né? Um rancor. E atrapalhar no feedback e até nessa relação tutor-estudante que atrapalha. Sem né? dúvida. E aí, falando um pouco de novo sobre o papel do tutor, então a ideia é que ele seja um facilitador mesmo. Então não é que ele ensine, é só que ele ajude a estruturar o aprendizado. E isso é interessante que no começo a gente fica assim, caiu uma coisa na prova e eu esqueci de comentar aquilo. Mas a partir do momento que você passa a responsabilidade para o aluno, você não tem mais essa cobrança, porque você fala, não, eles que não estudaram não comentaram isso. Então, eu falei alguma coisa errada. Não, mas se você falou, você já está errado, porque não era para você ter falado, era para você ter percebido, vocês concordam? Se alguém falou alguma coisa errada, por exemplo, eu não sei como você faz, mas eu, por exemplo, falo assim, todo mundo concorda? Alguém vê alguma informação diferente disso? Se todo mundo ficar quieto, fala, eu acho bom, então dá uma estudada, vê isso, mas eu tento não dar a resposta. Eu faço exatamente a mesma coisa. Eu questiono se eu vejo que a definição que ele trouxe, o embasamento teórico dele está equivocado, eu pergunto se todo mundo leu a mesma fonte, se todo mundo concorda. Em geral, a gente consegue resolver dessa forma, alguém discorda, e aí você fala, não, acho que seu caminho é mais, na literatura hoje, é mais aceitável esse seu caminho, tá? Você consegue, assim, direcionar. Se ninguém acertou, assim, né, todo mundo trouxe um conceito claramente errado para você fala assim, esse objetivo a gente não cumpriu, vocês vão ter que estudar mais, assim, você não pode, não pode, né? A gente, no método, acaba não entregando a resposta certa, né? Mas isso é raro, né? Por sorte, é raro. Normalmente, eles mesmos se corrigem, né? E uma outra coisa legal também é um aluno que está com dificuldade de entender também, não você explicar, mas você pedir para outro aluno resumir para ele aquela informação também, porque isso também está estimulando isso, né? Outra coisa que é legal também nisso, às vezes eles leem, e na leitura todo mundo fica meio disperso, né? Então, a hora que ele termina a leitura, eu não interrompo, deixo ele ler, eu falo assim, agora me diga, resume o que você leu. Isso é uma ferramenta ótima também, assim, sabe? Porque se ele estudou, ele vai conseguir te dar uma aula daquilo que ele leu. Né? Então, é uma ótima ferramenta de você medir se ele está lendo ali na hora para você ou se realmente ele leu aquilo em casa, né? Então, é uma outra saída bem legal. Legal. E aí tem alguns trabalhos que eles medem as características do tutor e o que isso influencia no desempenho dos alunos. E aí eles viram que conhecimento do assunto ajuda no desempenho, mas principalmente congruência cognitiva e social influencia bastante tanto no processo quanto no resultado final, assim, de aprendizagem. Aí o que é isso, né? O que é essa congruência, né? Então a definição que ele colocou no artigo é essa: a habilidade de se expressar na linguagem dos estudantes e usando conceitos que eles usam e explicando de uma maneira que eles consigam entender isso, né? E aí, quando você faz isso, eles concluem que o ambiente fica mais livre para todo mundo compartilhar as ideias e participar mais. Você consegue desenvolver uma relação tutor-estudante melhor. Todo mundo se sente mais à vontade para falar o que quiser e isso melhora a discussão, enriquece e melhora, além do processo, o resultado final, né? Então esse é um artigo que eu achei bem legal, acho que vale a pena todo mundo ler, que ele dá várias dicas assim, práticas mesmo do dia a dia, de como conduzir uma sessão. Isso é legal que você trouxe, que a gente percebe na prática, né? Eu já tive a oportunidade de ser tutor de PBL no primeiro termo, né? No primeiro semestre, e no sexto termo, no último semestre que eles fazem PBL aqui na instituição. E a relação que a linguagem que você usa na relação com o aluno que acabou de entrar na medicina é diferente ou seja, no primeiro termo, é muito diferente do que eu uso no sexto termo, que eles já estão no sexto semestre, já tem uma vivência em medicina muito maior. Então, o vocabulário é diferente, é bem interessante essa experiência, assim.
Na prática, a gente comprova isso que você trouxe, bem legal. Que legal. E aí eu trouxe também um pouco das principais dificuldades aí do tutor, né? Então, primeira e principal é a falta de contato com o método, né? A maioria, hoje em dia, ainda é formada pelo método tradicional. Você foi, eu também. Sim. Acho que a maioria hoje em dia ainda tem essa ideia do professor dando conhecimento de cima para baixo. Apesar que eu ainda acho que a gente é muito mais autodidata no método tradicional, talvez, porque aquela aula expositiva não adianta, não serve para muita coisa, você acaba tendo que aprender sozinho em casa, né? E a falta de contato também dos alunos, porque ele chega do colegial acostumado com o professor dando aula, e aí ele chega no primeiro ano, aqui no primeiro semestre, totalmente cru, né? Sem saber como funciona. E aí a gente tem aquela coisa de achar que como a gente aprendeu é o certo. Então, o cara que aprendeu na escola tradicional, ele tem esse preconceito com o método porque ele acha que aquele método dele antigo é o que funciona, né? Funcionou para ele acha que para todo mundo é o melhor. Uma outra dificuldade também é o professor ou o especialista, né? É o profissional que ele está lá como tutor, mas ele não consegue perceber, e a hora que ele vê, ele está dando aula. Ele começa a falar. E quanto mais você sabe sobre um assunto, mais isso acontece. Então, o conhecimento, como eu disse no outro slide, é importante, faz diferença, mas você tem que ter noção que esse conhecimento pode te atrapalhar também, porque senão você acaba transformando a sessão de PBL numa aula expositiva, né? Lembrar que o papel a responsabilidade de aprender é do aluno, né? E também tem o problema do aluno dominante ou do aluno que não fala nada, do aluno calado. O aluno dominante, ele para o tutor ele é muito cômodo, né? Que ele facilita a discussão. Ele começa a falar, você deixa ele falando e responde todas as questões, você sai satisfeito da sessão, fala, pô, legal, a sessão foi boa, né? Só que só um falou, Só né? que só um falou. E aí ele atrapalha quem tem mais dificuldade de falar, né? Quem é mais tímido, porque acaba que tem um que está falando, ele não tem a chance de falar. E atrapalha o acomodado também, porque ele começou a falar, outro cara já se acomoda, fala, bom, já respondeu, não preciso falar nada. E aí, maneiras de contornar isso. Um dos artigos que eu estava lendo, ele recomenda fazer um contrato no começo do curso mesmo. Então, chegar e falar assim, ó, a gente tem a rubrica, que é uma coisa importante, né? E falar, ó, participar vale ponto, então se você não fala nada, não tem como eu te avaliar, você não vai ter uma nota satisfatória de rubrica. Se você falar muito e não deixar os outros falarem, você também está prejudicando o grupo, você também vai perder nota de rubrica. E acertar todas essas questões antes de começar a sessão para tentar evitar que isso aconteça, né? E se você perceber que está tendo um comportamento desse, tentar fazer um feedback e tentar consertar isso com feedback. Alguma dica? Isso que você falou é fundamental. Acho que é o primeiro contato que você tem com aquele seu grupo, o contrato da tua forma de trabalhar é impressionantemente útil, porque você põe as regras do jogo naquele momento. Então, todo mundo fica sabendo como você trabalha, né? Então, como você bem lembrou, né? Uma forma de controlar o aluno dominante, o calado, é que você fazendo o contrato inicial, ele sabendo que de 0 a 10, 6 pontos são exatamente da sua participação ali na turma, já é meio caminho andado. E aí tem as particularidades de cada tutor, né? Por exemplo, eu tenho por hábito ter um grupo, eu sempre formo um grupo de WhatsApp com os meus estudantes ali, e eu combino algumas regras além da sala de aula, do WhatsApp. Então, por exemplo, é por ali que as questões ao final da abertura que ficam elaboradas, é ali que vai ser publicado. Então, eu tenho o passo a passo do que estudar
no meu celular. Então, é uma vantagem para organizar o seu estudo em casa. A outra vantagem é que no fechamento você segue aquele roteiro. E outra coisa, você, nos momentos da troca de material, tal, eu estimulo demais que eles troquem material didático de estudo ali no grupo de WhatsApp. E eles sabem que a participação ali está na rubrica, vai estar na rubrica, né? Então, se você vai controlando isso com feedbacks durante o andamento, né? Do teu PBL. Então, se você está vendo que ninguém está participando no grupo de WhatsApp, naquela semana ninguém postou nada, você fortalece isso no próximo encontro. Fala assim, ó, nessa semana ninguém participou, lembram que isso vale ponto, é legal a gente trazer materiais diferentes para discutir, tal. Então, você já dá uma controlada nisso também, né? Então, são algumas estratégias que cada um vai acabar encontrando o seu, né, a sua, mas em 6 anos de PBL, né, eu quero super contra, como você disse, né, a gente veio de uma formação totalmente formal, e eu tenho uma história engraçada, acho que eu já contei isso algumas vezes, né, lá em Ribeirão, na USP é formal, né, assim, aula expositiva e tal, e eu era do centro acadêmico quando começou o PBL em Marília, e houve um rumor que teria também lá na USP em Ribeirão, e eu era do centro acadêmico, eu organizei uma greve contra o PBL, e hoje eu sou tutor, né, então ironias do destino, mas hoje eu estou numa posição contrária, né, eu defendo, ainda bem que a gente pode mudar a opinião, né? Então hoje eu sou um tutor e defendo, acho que realmente para a medicina em especial, e eu acho que é fundamental, né? Porque você disse algumas habilidades que a gente acaba, de certa forma, treinando durante o PBL, que além do conhecimento acadêmico, tradicional, você se treina em falar. Comunicação. Em comunicação, né? Falar num grupo. Sem dúvida. Saber respeitar a hora do outro, ter opinião diversa à sua e você conseguir argumentar e defender a sua posição. Conflitos que vão aparecer, né? E o médico, no final dos 6 anos, na hora que ele for trabalhar e depois da sua residência, ele vai trabalhar em grupo, em né? equipe. Então, isso assim eu acho fantástico. E a gente percebe, hoje que eu estou mais fixo no 6º semestre, eu percebo como eles vêm já bem maduros nessa questão de relacionamento do grupo, né? Coisa que no 1º semestre você tem que ser mais... tem que uma habilidade que o tutor tem que ter de encontrar, mediar mais essa questão que no 6º semestre quase não aparece, né? Então, bem legal. Você comentou minha conclusão. Maravilha. Legal. Mais alguma coisa, Mário? Que aí a gente pode partir para as perguntas e reflexões. O Wendel pediu para você apertar o ESC para sair do slide. E então, queria te agradecer, né? Você conseguiu resumir um dos capítulos da metodologias ativas que a gente utiliza com bastante frequência aqui. Utilizou a literatura, foi super humilde, não falou pouco da sua experiência, e na verdade você tem experiência, você monta um caderno, né, de ortopedia, e eu queria passar a palavra para o professor Eduardo, tecer algum comentário, para a gente perguntar, fazer um bate-papo, falar um pouquinho da literatura, falar um pouquinho da nossa experiência aqui. Vocês já tocaram em alguns assuntos que são muito importantes. Um deles o Eduardo acabou de falar, que é da resistência, né? E a gente viveu essa resistência aqui no Salesiano, né? Muitas pessoas têm um pouquinho de maior dificuldade em aceitar algo que, apesar de antigo, né, mais de 50 anos, parece ser novo, né, e não é novo. E existe uma série de folclores e preconceitos em relação à metodologia, como você também falou, né? A metodologia ativa, a princípio, parece que o aluno estuda sozinho, o aluno fica solto. E, na verdade, quando a gente se envolve com ela, a gente vê que é tudo muito medido, né? Então, o caderno ele é feito por um especialista que traça os resultados de aprendizagem de cada cenário. Então, quando você vai para discutir aquele cenário, você sabe, você, tutor, você sabe até onde você vai chegar. Quais são os objetivos daquele cenário, né? Exatamente.
Então não existe nada solto. E foi o que você falou. Às vezes uma aula expositiva não conclui nada. Você fica perdendo tempo lá. Às vezes você não tem a maturidade de se engajar. Você acaba não se engajando, não tem a maturidade de fazer aquela força de concentrar, de participar da aula, ou mesmo de ler sobre o tema antes, né? Que é o que a gente já discutiu aqui sobre sala de aula invertida, que aumenta muito o rendimento. Então, é uma metodologia que, assim, na minha humilde opinião, que fui formado também por metodologia tradicional, ela acaba criando uma fórmula onde você equipara mais os alunos, né? Se você é um aluno, um estudante dedicado, você pode ficar de qualquer maneira que você vai conseguir atingir seus objetivos. Mas para aquele aluno que às vezes tem algum grau de maturidade ou tem uma dificuldade maior, ele trabalhando em equipe, ele tem um estímulo, né? Então eu queria ouvir sua opinião. Eu acho que você falou muito bem, acho que não é solto, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, né? Que tem os objetivos bem alinhados e bem claros, que você tem que chegar, onde os alunos têm que cumprir aqueles objetivos. Então, a gente, na tua apresentação, a gente citou de alguma situação em que o aluno vai por um caminho errado, você pergunta se todo mundo concorda, e vamos supor que todos concordaram, e você viu que não foi legal, não atingiu o objetivo que aquela questão, aquele problema tinha. Precisa ficar claro para eles que eles não atingiram, e não para por aí, você falou, não atingiu e acabou, né? Você falou assim, não atingimos, vai ficar para o nosso próximo encontro, né? Então, estudem melhor ou procurem outras fontes que a gente não chegou. Então, não é porque eles não alcançaram que acabou, né? Parou, você vai continuar com aquilo, só significa que não foi cumprido, que temos que cumprir ainda, né? Fica a posteriori. Então, isso é muito importante que fique claro que tem os objetivos a se cumprir. E é fundamental ao final da abertura que isso esteja claro para todos, né? Para todos os ali envolvidos, né? E eu acho que a gente já está com 6 anos, né, de experiência aqui na instituição com a metodologia, então essa questão da resistência, se funciona ou não funciona, acho que a gente já passou. Eu acho que agora a gente está com alguns desafios do que você disse, talvez a gente vai ter que começar a reestruturar cenários, objetivos, para que isso que acaba acontecendo o estudante tem o seu veterano, já tem um resumo pronto e já traz para a discussão do mesmo cenário, já sabe as questões e tal. Então, essa busca do conhecimento acaba não acontecendo de uma forma desejável, porque ele não vai buscar no livro, não vai buscar no artigo, ele vai buscar no resumo que já existe do seu veterano. Acho que a gente está hoje com esse problema. Sim. Então, assim, acho que o método é ótimo, mas cada vez a gente vai ter algum problema para resolver. Um desafio, né? Eu acho que é uma metodologia ativa, viva, que a gente praticando vai vendo cada etapa um problema novo, uma solução nova. Então, isso é bem legal, né? Assim, eu acho que é uma metodologia não fechada, né? Então, você é bem viva e funciona, só que parece que não, mas dá muito mais trabalho do que você fazer uma coisa expositiva, né? Que você tem que ter esses manejos. E é impressionante que quem não está envolvido com a metodologia tem justamente a impressão contrária do que você falou, que é tudo descontrolado, que é tudo solto, que o aluno estuda sozinho. E é justamente o oposto, né? A gente traça desafios que são progressivos, os cenários têm, como você mostrou no slide, a estratificação da taxonomia, né? Então, aquilo que você julga mais importante que o aluno aprende, você cobra mais ou cobra menos, ou atinge um objetivo mais profundo, ou um objetivo mais raso, né? E desenvolve outras habilidades, né? A habilidade de comunicação, a própria avaliação formativa, que é onde o aluno ele vai ouvir o seu conselho, ele vai pedir um conselho seu, ele quer a tua opinião sobre o andamento dele. E como o Eduardo falou,
e você também, do contrato pedagógico, né? No início, você já estabelece as regras, você já fala como que vai funcionar, inclusive questões de atrasos, né? Nós vamos ser tolerantes com atraso de 10 minutos, 5 minutos, né? E isso vai criando um senso de responsabilidade muito diferente, né? Muito diferente. E aí, eu acho que isso não é pouco para uma diferença de uma metodologia, né? Porque você passa a ter uma visão muito mais integral daquele aluno, a ponto que ele vai chegar no 6º ano, ou no 6º termo, como você falou, ele tem uma autonomia. Você acaba... o Mário mesmo, eu sei que ele faz isso nas sessões dele, ele não fala, ele fica quieto, os alunos se organizam, um é secretário, outro é coordenador, e aí a sessão de tutoria vai independente dele. E é justamente isso que a metodologia prevê, né? Que a sessão ocorra e o professor dê aqueles pequenos toques, né? Uma coisa interessante quando você coloca um aluno para ser o coordenador, que eu reparei, é que a gente vê como a gente imita o comportamento, né? Então, acho que isso é uma das dificuldades nossas quando a gente é formado na tradicional e vem para o PBL. Porque você não tem quem imitar, você não tem um parâmetro de, o que eu vou fazer agora, né? E aí, quando você põe um aluno para ser coordenador, você repara várias coisas que você faz que você não percebe normalmente, porque ele começa a te imitar, e você fala assim, nossa, eu faço isso mesmo. É verdade. É legal isso, quem vai ser tutor de PBL, eu acho que tem uma oportunidade ímpar, assim, de crescer profissionalmente e pessoalmente, eu acho, porque naquele momento do feedback, que tem o ESC, TEL, ESC, né? Eu aproveito para eu sempre peço para eles me avaliarem. Uhum. Sim, eu faço uma pergunta que eles devem estar enjoado de ouvir, mas eu sempre pergunto, o que eu posso fazer para melhorar como tutor? Qual é a sua dica? Assim? O que você, principalmente agora que eu estou no 6º termo, e eles já estão terminando, os PBL já passaram por vários tutores. Então eu falo assim, você tem profundo conhecimento, já experiência de 3 anos para me avaliar. O que eu posso fazer? E eu já recebi dicas muito legais. Assim. Sem dúvida. Então é um ótimo momento. E você fica no mesmo nível, né? Você está fazendo um feedback para ele, mas você também está recebendo um feedback, né? Uhum. Então, acho que isso é uma característica do tutor que é bem legal e eles percebem quando você é mais um na mesa ali para discutir, né? E eu acho que isso que você falou, quando você é especialista naquele assunto que está do caderno ser tratado, deve fazer alguma diferença, assim, né? Eu tenho a liberdade, como eu sou radiologista, então todos os cadernos que eu trabalho, eu não sou especialista, né? Eu até sei a parte do diagnóstico de imagem daquela patologia, mas eu não sei tratar, enfim. E essa restrição me dá a liberdade de ser mais um, né? E aí eu acho que acaba sendo mais fácil você conduzir uma sessão. Então, para quem vai ser um novo tutor que vai trabalhar com um caderno que não é da sua área, eu acho que fique tranquilo, porque você vai aprender junto, né? E você vai ter que estudar, assim, da mesma forma como tem o momento livre do estudante estudar, o tutor também tem esse tempo, né, para se preparar. E é bom se preparar porque as coisas vêm, né? Não que você tenha que explicar, mas você tem que saber se aquele conceito que ele trouxe é equivocado ou não. Sem dúvida. Né? Então, é isso. Uma questão que a gente viveu aqui no início e que, claro, com o amadurecimento evoluiu, é justamente com aquilo que o Mário falou, né? Existe uma tendência nossa de querer explicar, de querer entregar, e aquilo que você falou, não atingiu o objetivo. E você... Porque a partir do momento que você entrega aquele resultado, você coloca aquele estudante numa posição passiva novamente, e aí ele já vai pensar, bom, na próxima sessão, se eu não atingir aquele resultado, ele vai falar. Então isso a gente teve muitas e muitas discussões nas nossas reuniões pedagógicas, pedindo, né, para que todo mundo respeitasse a metodologia. E a gente até usava um termo, falou, olha, deixa o aluno tropeçar, esse erro é pedagógico para ele,
deixa ele. A responsabilidade é também dele de atingir o resultado de aprendizagem, de estudar quando ele leva os objetivos para casa, né? E você não falar. E caso aquele grupo tenha na nossa prova semanal lá um desempenho ruim, isso não quer dizer que a responsabilidade seja sua. E é muito mais do grupo que não contribuiu, que não estudou, que não se envolveu, né? E isso é muito legal. Às vezes, quando você no feedback vai perguntar, assim, eu costumo perguntar sempre também, outra pergunta clássica minha, que nota você se daria, né? E eles, em geral, principalmente quem está no começo, quem está já no 6º semestre, nem tanto, mas quem está no começo se confunde muito com o desempenho da prova. Eu acho que eu fui bem porque eu fui bem nas provinhas, ou eu fui mal porque eu fui mal nas provinhas. E não, eles confundem o desempenho na prova com o desempenho da discussão, né? Se você discutiu ou não, se você foi preparado ou não, se você trouxe material ou não. Isso é muito engraçado, né? Assim, isso a gente tem que sempre pontuar, que a gente está no feedback não avaliando o seu desempenho da prova, isso a prova fez já, né? Aqui é a sua capacidade de síntese, a sua capacidade de discussão, a sua capacidade de respeitar a opinião do outro, a sua capacidade de argumentar. É isso que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante no feedback, e é isso que eu acho que faz toda a diferença na metodologia de você preparar uma pessoa não só do ponto de vista acadêmico, que essa prova eu acho que consegue avaliar, de certa forma, né, se ele estudou ou não estudou, ou conhecimento teórico. Agora, coisas que a gente costuma falar isso em inglês, né, de soft skills, né, das habilidades de comunicação, de arguição, de contribuição, que é fundamental, acho que para o médico, né, se sair bem. Isso eu acho que é, de certa forma, ensinável, né, que a gente que fica no tradicional não tem. E isso a gente percebe que no futuro, da sua profissão, faz total diferença. Então todos aqui conhecemos médicos extremamente capacitados, tecnicamente falando, que são muito ruins nas relações e às vezes não são tão bons médicos assim por essa dificuldade. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente tem aí o Instagram, principalmente para mostrar que tem muita gente que sabe falar bem, e conquista várias pessoas por essa habilidade, ainda que tecnicamente ele seja péssimo, né? Então, quando você consegue unir uma técnica boa com um soft skill, você está pronto, né? Assim, a chance de você ser realmente um bom médico aumenta demais, né? Acho que a metodologia ativa proporciona a chance de você ter as duas coisas que a metodologia tradicional não, né? Então, isso é uma coisa bem legal e tem que ser muito marcado, acho que pra gente como tutor na hora do feedback, né? Que ali não importa o desempenho que ele teve na prova, é o desempenho na discussão. Bom, pessoal, eu gostaria de caminhar para o encerramento, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, reflexão, agradecer. Eu acho que essa discussão, ela não esgota, né, todo o assunto, mas ela contribui demonstrando vários aspectos importantes da metodologia e que certamente servirá de estímulo para que a gente possa continuar evoluindo. Se vocês concordarem, eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço, eu acho que essa apresentação do Mário é muito legal, acho que resume muito bem, parabéns, Mário, mas eu acho que cada um vai encontrar a sua forma, assim, né? A gente percebe que cada tutor tem a sua marca, a sua forma de trabalhar. Isso que o Mário trouxe é a estrutura, né? Mas aí tem o seu toque pessoal, que acho que cada um, no momento, ele vai saber fazer, com certeza. Legal, obrigado. Queria agradecer também. O legal do PBL é isso, é um código aberto e você tem liberdade para desenvolver. Ele tem a linguagem dele, mas ele está aberto para interpretação. Para suas nuances, né? Então, muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado.